Olá pessoal, essa é a nossa aula 3 sobre o movimento retilíneo uniforme. Então, na aula passada falamos um pouco sobre os conceitos básicos de cinemática. Nessa aula a gente vai tratar de um movimento retilíneo, especialmente o retilíneo uniforme, chamado de MRU. Bom, os movimentos retilíneos eles ocorrem em linha reta, seja numa reta horizontal, numa reta vertical, como é o caso de uma pedra caindo, ou num plano inclinado. Todos esses movimentos são em linha reta. Nós vamos estudar hoje aqueles que são um movimento, em linha reta, só que uniforme. Então, por exemplo, o movimento desse carro. O da queda da pedra e o da queda de um objeto na rampa, ele é retilíneo uniformemente variado. A gente vai deixar isso para a próxima videoaula, ok? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse movimento é em linha reta e ele é uniforme, ou seja, a velocidade do nosso móvel ela é constante. Então, está aqui a nossa frase mágica. Toda vez que você ouvir falar de velocidade constante, lembre-se do MRU. Ou seja, se a nossa velocidade é constante e a velocidade quer dizer a taxa de variação da posição em função do tempo, quer dizer que em tempos iguais a gente vai percorrer as mesmas distâncias, certo? Então essa é uma característica do MRU. Por exemplo, se eu tivesse um carro aqui na posição 0 às 10 horas, ao andar 1 minuto, ao passar 1 minuto, ele andou 1 quilômetro. Se passar mais 1 minuto, 10 horas e 2, ele vai estar no segundo quilômetro. 3 minutos, 3 quilômetros. 4 minutos, 4 quilômetros. Não é que esse número tem que ser igual. A questão é, se aqui passou 1 minuto, ele andou 1 quilômetro, então com certeza no próximo minuto ele também vai andar 1 quilômetro. Isso é que é percorrer distâncias iguais nos mesmos intervalos de tempo. Então essa é uma característica do MRU. Não tem aceleração, velocidade é constante e no mesmo intervalo de tempo ele vai percorrer as mesmas distâncias, ok? Um exemplo disso é num satélite, por exemplo, que é lançado, sai de órbita. Quando ele desliga a propulsão, a velocidade que ele tem, ele vai permanecer indefinidamente na mesma direção e no mesmo sentido com aquela velocidade. Ou seja, ali ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Ele vai estar no verdadeiro MRU. Não tem nenhuma outra coisa atuando sobre ele, nenhuma outra força. Ele vai percorrer todo o movimento dele na mesma direção, sentido, com a mesma velocidade constante. Ok? Bom, nesse caso nós só temos essa equação para o MRU. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é chamado de função horária da posição, porque é uma função do tempo. Ok? E o gráfico que a gente tem é posição em função do tempo, é uma linha reta. Ela é crescente se a velocidade for positiva e decrescente se a velocidade for negativa. Já o gráfico de velocidade em função do tempo é uma linha reta horizontal, já que a velocidade é constante, ou seja, com o passar do tempo, o valor da velocidade não muda. Ok? Vamos ver um exercício. Durante o nevoeiro, um navegador recebe 2 sinais expedidos simultaneamente por um posto na costa. Um deles pelo ar e o outro pela água. Entre as recepções dos dois sinais, decorre um intervalo de 4 segundos de tempo. Bom, então 2 sinais foram emitidos, a gente pode pensar um posto na costa, emitiram 2 sinais. Um foi pela água e um foi pelo ar. Só que um é mais rápido do que o outro, e a diferença de tempo de recepção foi de 4 segundos. Então veja, a velocidade do som no ar vale 300 metros por segundo, e a velocidade do som na água 1.500, ou seja, o sinal é muito mais rápido na água do que no ar. Significa que o sinal que se propagou pela água chega primeiro. E a diferença de tempo do sinal do ar que veio depois pelo sinal da água é de 4 segundos. Ok? Pergunta qual é a distância entre o barco e esse posto emissor. Veja, nós temos aí um problema com 2 objetos, nesse caso 2 sinais, no caso, né? Se o problema, toda vez que falar de sinais, de ondas, de sons em mecânica e não especificar que houve algum efeito de perda de energia, de dissipação, a gente vai considerar que a velocidade dessa onda vai ser constante. Portanto, trata-se de um MRU, ok? A menos que o enunciado diga alguma coisa diferente, falou de onda, de sinal, de onda eletromagnética, a gente vai considerar um MRU. A gente não vai considerar perdas de energia, mudanças de velocidade, a menos que o enunciado diga. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos um MRU.
com dois sinais, um na água e um no ar, e vamos separar isso. Então, temos a equação do MRU, a única que a gente tem, S igual a SO mais VT. Eu vou passar o SO, que é a posição inicial, para cá, para o outro lado. Eu vou ficar com S menos SO, que pode ser escrito como ΔS. Ou seja, o nosso deslocamento depende da velocidade do tempo. Por que eu escrevi assim? É porque eu quero saber justamente a diferença da posição entre o barco e o posto emissor, ou seja, o meu ΔS. E nesse caso eu posso fazer para o sinal no ar. Se a velocidade é 300, eu tenho ΔS igual a 300, o tempo que o ar leva para chegar até o barco. E no caso da água, a velocidade é 1.500 metros por segundo, então o meu deslocamento vai ser 1.500, tempo que a água leva para sair do posto emissor e chegar no barco. Está aqui as minhas duas equações. Está faltando mais uma, a do tempo. Qual é o sinal que chega mais rápido? É o sinal da água, pois ele tem uma velocidade maior. Então, o tempo, que eu estou chamando de tempo do ar, ele é maior do que o tempo da água. Por quê? Porque a velocidade é menor. Portanto, tempo do ar menos tempo da água é de 4 segundos. Porque no ar demora mais para chegar e na água demora menos. Então, essa diferença de tempo é de 4 segundos. Bom, tá aí as equações que eu preciso. Aí eu vou resolver esse sistema. Já que os deslocamentos são os mesmos, ou seja, essa distância do barco até o posto emissor é a mesma, eu posso igualar essas duas equações. Eu fico com 300 tempo no ar é igual a 1.500 tempo na água. E também tem uma equação aqui dos tempos. Tempo do ar menos tempo na água é 4 segundos. Veja, eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso resolver esse sistema. O que eu posso fazer aqui? Tem várias estratégias. A que eu recomendo é, isola, por exemplo, o tempo no ar. Então, passa tempo na água para a direita, você vai ter tempo no ar é igual a 4 mais tempo na água. Pega esse 4 mais tempo na água e substitui aqui no lugar do tempo no ar. E aí você consegue resolver o sistema. Quando você fizer isso, você vai obter que o tempo no ar é de 5 segundos e o tempo na água é de 1 segundo. Ok? De fato, a diferença do ar menos a água é 4 segundos. E se você substituir também nas expressões, você vai obter que ela satisfaz as duas equações. Se eu substituir 5 aqui, vai dar 1.500. 1.500 vezes 1, 1.500, ok. Satisfaz as duas equações, portanto, é a nossa solução. Ok? Mas a pergunta não é essa. A pergunta do problema é qual é a distância entre esses barcos? Quem é ΔS? Para eu responder isso, basta pegar esse 5, que é o tempo do ar, e substituir aqui, ou pegar esse 1, que é o tempo da água, e substituir aqui. Nos dois casos, eu vou obter que a distância entre o barco e o posto emissor é de 1.500 metros. Ok? É isso, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula.